as redes sociais, que o Senhor possa falar profundamente com todos nós nesta noite. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos pular o livro de Mateus e vamos para o livro dos Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Vamos ler inicialmente apenas esse verso. Você já achou? Atos 9, 31. Um verso curto, de fácil leitura. Nós podemos lê-lo mesmo assentado, do jeito que você está. Você pode permanecer assim, mas eu peço que você mantenha a sua reverência e a palavra do Senhor. Palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos ler novamente? Tão curtinho, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Vamos orar novamente? Pai, eu me coloco nas tuas mãos. O Senhor sabe que eu dependo de ti para tudo. Eu não tenho poder em mim mesmo, a minha palavra não é poderosa, eu não sou nada sem o Senhor. Eu peço que o Senhor me use como teu instrumento, que o Senhor me conceda graça, virtude, para poder comunicar as tuas verdades aqui neste lugar, nesta noite. Fala conosco. Som. Fala conosco. Usa teu Espírito. Trabalha na nossa mente. Nos dá o entendimento necessário acerca da tua palavra. Nós oramos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém. Em algumas Bíblias, especialmente aquelas que são de estudo, logo acima do versículo 31, tem um título. Na minha Bíblia, por exemplo, o título é A Igreja Cresce. E eu quero falar justamente nessa noite sobre essa temática, o crescimento da igreja. Mas eu quero falar de um crescimento qualificado. Eu não quero falar de um crescimento qualquer. Eu quero falar especificamente sobre o crescimento saudável da igreja. A palavra saudável tem relação com a palavra saúde. Então eu quero falar de uma igreja que cresce com saúde. E falar sobre o desenvolvimento da igreja é algo bem recorrente no livro dos Atos dos Apóstolos. Quando a gente faz essa leitura, a gente observa aqui o desenvolvimento da igreja primitiva. E esse desenvolvimento, se você estudar o livro com bastante atenção, você percebe que ele se dá em 3 aspectos, distintos entre si, mas interligados, conectados. De uma forma bem sintetizada, bem resumida, eles podem ser apontados no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 31. Eu quero convidar você a prestar mais atenção nesse versículo. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto do crescimento saudável da igreja
talvez seja o mais aparente aqui, o mais evidente, é o crescimento numérico. Observe o que está escrito no final do versículo 31. A igreja crescia em número. Mas se você for bem atento a esse versículo, você vai encontrar o segundo aspecto do crescimento saudável da igreja. É o crescimento geográfico. A expansão do evangelho além das quatro paredes. Perceba o que consta também no versículo 31. A Bíblia diz: toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ou seja, além de Jerusalém, além da própria Judéia. O terceiro aspecto do crescimento saudável de uma igreja é o aspecto espiritual. Uma igreja saudável é aquela que cresce em número, é aquela que vai além das quatro paredes, e é aquela que cresce, que amadurece, que se desenvolve espiritualmente também. Eu quero que você preste mais atenção ao versículo 31. E eu quero que você perceba que ele diz que a igreja se edificava, a igreja era encorajada pelo Espírito Santo e a igreja vivia no temor do Senhor. Agora, nós sabemos que nem todas as igrejas evangélicas têm de fato experimentado esse tipo de desenvolvimento. Nem todas crescem com saúde. Nem todas crescem numericamente, geograficamente e espiritualmente. É lamentável que isso seja uma realidade. Ocorre que na ânsia de encherem os bancos e aumentarem as suas contas bancárias, muitas igrejas já substituíram a oração e a exposição da palavra pelo experiencialismo e pelo liberalismo teológico. Pastor, o que é isso? Eu explico. O problema do experiencialismo é que vale aquilo que eu sinto. Agora, será que tudo aquilo que eu sinto é bíblico? Tudo aquilo que eu sinto está de acordo com o que Deus quer? A Bíblia diz, vocês devem se lembrar, que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Então, nem todo sentimento, nem toda experiência, ela tem a ver com a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Você lembra de Caim? Caim sentiu no seu coração o quê? O desejo de matar o seu irmão. Ele poderia ter dado ocasião ao desejo que subiu ao seu coração? Não. Vocês lembram de Davi, que ao olhar para Batseba, a desejou? Davi, quando concretizou o seu desejo, ele agiu de maneira agradável a Deus? Não. Então, o experiencialismo tem a ver comigo, tem a ver com o eu, tem a ver com aquilo que eu experimento, tem a ver com aquilo que eu vivencio, tem a ver com aquilo que eu sinto. O experiencialismo, de uma forma até mais profunda e sistemática, tem a ver com experiências místicas até. E será que toda a experiência desse tipo parte da parte de Deus? Ou, para não ficar redundante, vem da parte de Deus? A palavra do Senhor diz que o diabo, ele também tem ministros, ele tem os seus auxiliares,
E Paulo vai dizer que o diabo e os seus ministros são capazes de se transformar em anjos de luz para enganar o povo de Deus. Então nem toda experiência, nem tudo aquilo que é místico vem dos céus, vem da parte do Senhor. Cuidado com isso. Agora, qual é o problema do liberalismo teológico? O problema do liberalismo teológico é que ele é uma porta aberta para todo e qualquer tipo de heresia dentro da igreja. O liberalismo teológico é aquele que relativiza a inerrância e a eficácia da palavra de Deus. Com o liberalismo teológico, vale tudo de qualquer forma. Então, cada um tem a sua verdade, cada um interpreta a Bíblia do seu jeito. Queridos, um dos princípios de interpretação bíblica, e que foi reforçado pelos reformadores, é que a interpretação bíblica é uma só, e ela tem a ver com aquilo que o autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, comunicou. Agora, a aplicação da palavra, ela é contextualizada, ela é contemporânea. O princípio que ressalta das Sagradas Escrituras, a doutrina comunicada pelo Antigo e pelo Novo Testamento, ela é aplicada aos nossos dias. Então, o papel do pregador, o papel do educador bíblico, do educador cristão, qual é? É entender o que foi comunicado lá atrás, interpretar e aplicar aos nossos dias, à nossa comunidade, ao nosso tempo, ao nosso problema, às nossas circunstâncias. Então a gente não tem liberdade para interpretar o texto bíblico. Ninguém pode interpretar o texto bíblico ao seu bel prazer. Sabe por quê? Porque Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Deus tem compromisso com a sua própria palavra. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele disse, é com aquilo que Ele interpretou. E originalmente Ele não inspirou você para escrever a Bíblia. Ele inspirou os profetas, Ele inspirou os apóstolos, Ele inspirou os evangelistas. Eles tiveram a graça de receber a revelação original de Deus para escrever a Bíblia. Então, se a gente quiser se afastar da heresia, a gente tem que se prender ao texto, a gente tem que se prender ao escritor original. E uma vez que a gente compreende a mensagem, a gente aplica a verdade que ela traz ao nosso dia, ao nosso contexto, ao nosso problema, ao nosso caso. Isso é uma regra de interpretação bíblica. Então, o liberalismo teológico de algumas igrejas, de alguns líderes, leva os cristãos a cometerem heresias, leva o povo, de uma forma geral, a praticar heresia. E aí, queridos, com base no experiencialismo e com base no liberalismo teológico, você começa a observar um monte de bobeira na televisão, no rádio e nas esquinas por aí. Então você, por exemplo, começa a ver o lenço que é suado e ungido que faz milagre. Você vê a comercialização da água purificadora que vem lá de Jerusalém, que vem lá do Rio Jordão. Parece que aquela água tem um poder sobrenatural que vai curar e resolver toda a sua vida.
Você encontra também a pedra de sal, a rosa do amor, o sabonete purificador, curador, o mergulho de Naamã, a fronha, o lençol, o paletó e até a unção do celular, como eu já vi na televisão. São aberrações que as pessoas estão inventando, pregando, ensinando, para poder lotar os bancos da igreja. Elas querem fazer a igreja crescer, elas querem fazer a igreja lotar, mas elas querem fazer isso a qualquer custo. Sabe qual é o lema dessas pessoas? Vale tudo para encher os bancos da minha igreja. E aí eu quero que você preste atenção na ambiguidade da palavra bancos. Vale tudo para encher os bancos da minha igreja. É irônico, é proposital. Amados, agora existe também o lado oposto a esse problema. Qual é o lado oposto, pastor? O lado oposto desse problema é que algumas igrejas se acanham, se acovardam, elas se encolhem nos seus cantos, nos seus redutos, igual gato escaldado. Esse é o lado oposto do problema. Não, eu não quero crescer, porque se eu crescer, vai entrar heresia. Eu não quero crescer, porque se eu crescer, vai acontecer algumas coisas aqui dentro, um movimento diferente, e isso não vem de Deus. Então o lado oposto do problema tem a ver com igrejas frias, apáticas, justamente numa sociedade que está sedenta e faminta pela palavra de Deus. Igrejas frias e apáticas em meio a pessoas carentes do ponto de vista espiritual, pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração, de uma orientação, pessoas que precisam ser confrontadas com o seu pecado. O lado oposto desse problema é que nós encontramos, muitas vezes, um povo que se diz crente, que se diz discípulo, mas que é ao mesmo tempo sonolento, preguiçoso, trabalhando na obra de Deus de qualquer jeito, um povo que não tem o menor compromisso com o reino de Deus aqui na terra. São igrejas, queridos, que vivem preocupadas em administrar apenas os seus problemas, as suas questões internas. Igrejas que passam anos e anos preocupados só em fazer obra, só em embelezar o templo, em lustrar os bancos, em trocar o piso, em trocar a bateria, comprar um som novo, um instrumento novo. Será que essa é a vontade do Senhor para a sua igreja? Igrejas que vivem dessa forma, ou seja, que vivem do outro lado do problema, né? Que vivem na outra extremidade, são igrejas que, de certa forma, também negligenciam o estudo aplicado das Sagradas Escrituras. Negligenciam a exposição genuína, sincera, do Antigo e do Novo Testamento. A pregação já não tem mais importância para essas igrejas, que não querem crescer, que querem viver no seu mundinho, acovardadas, amedrontadas, querem fazer da igreja o clube social, um grêmio recreativo, uma instituição de caridade.
O problema dessas igrejas que vivem então no outro extremo da situação é que elas negligenciam as súplicas, as ações de graças, as orações fervorosas, negligenciam o evangelismo, negligenciam o discipulado. Isso perdeu o valor para algumas igrejas. Não se pratica mais isso. E em meio a esses dois extremos está o Senhor, está a palavra de Deus. O que Deus tem a dizer sobre o crescimento da igreja, a propagação do evangelho? Já que hoje nós estamos no domingo missionário, é pertinente pensar a respeito desse tema. Então a grande questão é: o que Deus tem a dizer sobre tudo isso? A Bíblia tem a resposta, querido. A Bíblia tem a resposta de que precisamos. Nós podemos consultá-la, nós podemos investigá-la. Deus tem algo a dizer a você nessa noite. Deus tem algo a dizer para a igreja de Soteco nesta noite. Deus tem algo a dizer para você que nos acompanha nas redes sociais. Nós precisamos ler com mais atenção, queridos, o manual do fabricante. Se nós queremos saber como podemos crescer saudavelmente, com saúde, se queremos saber como podemos crescer de maneira sustentável, nós precisamos ler mais a Bíblia, prestar mais atenção naquilo que Deus nos diz, por intermédio daqueles a quem Ele mesmo inspirou para escrever a sua palavra. Então eu quero nessa noite apresentar para vocês, com base no texto que nós lemos, com base no versículo que nós lemos aqui, Atos 9:31, 3 ensinamentos sobre esse assunto. 3 ensinamentos sobre o crescimento saudável da igreja. Em primeiro lugar, tome nota. Eu quero te dizer que Deus tem a intenção de que o seu povo cresça numericamente. Assimila isso, por favor. Deus tem a intenção de que o seu povo cresça numericamente. É bobagem pensar que nós temos que passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos com meia dúzia de gato pingado aqui dentro. É bobagem. Não vamos crescer porque vai dar trabalho. Não vamos crescer porque vai gerar mais despesa. Não vamos crescer porque vai ter que pagar mais luz, vai ter mais atividade, vai gastar mais sabão, vai gastar mais papel. Não vamos crescer porque a gente vai ter que pregar mais, tocar mais, orar mais, visitar mais. Então vamos ficar como estamos. Vamos manter aqui só 10 famílias, 5 famílias, 15 famílias, porque aí o pastor sozinho dá conta de tudo e a gente não precisa se movimentar. É bobagem, é um verdadeiro engano. Quando o seu filho cresce, ele te dá mais trabalho. Quando o seu filho cresce, ele naturalmente te dá mais despesa. É o sapato que fica apertado, você tem que comprar um novo. É a calça comprida que fica curta, você tem que comprar uma nova. Quando você tem mais filhos, você tem mais propensão a gastar mais dinheiro com remédio, porque em vez de um só ficar doente, agora são 2 filhos que podem ficar doentes, são 3 filhos que podem ter um problema de saúde, e você vai ter que dar assistência a todos eles. Mas tem gente que não quer crescer, porque não quer ter trabalho, quer fazer, como dizia o meu pastor, saldo médio, ficar ali, ficar ali no saldo médio, não cresce, queridos,
não cresce. E quando a igreja não cresce, ela está desconectada do propósito de Deus. Então eu pergunto para você: você quer crescer ou não? Você que me ouve nas redes sociais, você quer que a sua igreja cresça ou que ela fique mais 10 anos desse mesmo jeito? Você pode escolher. Agora, cada escolha que você fizer vai ter uma consequência. Eu quero crescer. Eu quero que a igreja que eu pastoreio cresça. Eu quero ver o povo de Deus crescendo na face da terra. E eu provo que a vontade de Deus é que o seu povo cresça a partir da Bíblia. Eu provo essa verdade para você a partir das Sagradas Escrituras. Por exemplo, abra sua Bíblia em Marcos 16:15. Jesus disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo o mundo. Jesus não mandou os discípulos se limitarem à sua cidade. Jesus não mandou os seus discípulos pregar o evangelho somente no seu quintal, no seu bairro. Jesus falou para os seus discípulos, para a sua igreja representada ali naquele momento, ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, sem distinção. Não cabe a nós decidir a quem pregar o evangelho. Não, eu vou pregar o evangelho para o Joãozinho, porque o Joãozinho pertence à minha classe social. Eu vou pregar o evangelho para a Mariazinha, porque a Mariazinha é bonitinha, ela é coleguinha da minha filha. Eu vou pregar o evangelho para o fulano, porque o fulano fala bonito. Eu vou pregar o evangelho para o ciclano, porque o ciclano está doente, porque o ciclano é uma boa pessoa. Não, queridos, não. Jesus mandou pregar o evangelho para toda a criatura. E nisso nós não podemos fazer nenhuma distinção. Nenhuma distinção. Então, quando Jesus ele manda os seus discípulos pregar a toda a criatura, é porque ele está preocupado com quantidade também. Quantidade. Os discípulos de Jesus precisam se multiplicar. E eu provo para você, usando mais um texto da Bíblia Sagrada. Abra agora em Atos capítulo 2, versículo 47. Atos 2, 47. O que diz a palavra de Deus aí? Você já encontrou? O Senhor, dia a dia, fazia o quê? Ele ia acrescentando os que iam sendo salvos. Então veja que a preocupação de Deus é em acrescentar pessoas à sua igreja. É vontade de Deus que a igreja cresça, que os discípulos aumentem, se multipliquem. Então a nossa vontade não pode ser diferente. A vontade da liderança de uma igreja não pode ser diferente. O desejo da membresia de uma igreja não pode ser diferente. Nós precisamos nos empenhar para que a igreja cresça em número. Discípulo precisa gerar discípulo. A igreja que não se preocupa em ganhar almas, a igreja que não se preocupa em crescer numericamente, ela não está preocupada em fazer a vontade de Deus. Qual é a sua preocupação? É fazer a vontade de Deus? Se a sua preocupação é fazer a vontade de Deus, então saiba que
que você tem que estar preocupado com o crescimento numérico da sua igreja. Você tem que estar preocupado com o crescimento do evangelho, com o crescimento do número de discípulos. Mas eu quero destacar um segundo ensinamento nessa noite para você, com base nisso tudo aqui que nós estamos falando. Em primeiro lugar, eu já falei, Deus tem a intenção que a igreja cresça numericamente. Segundo lugar, anota aí, Deus tem a intenção de que o evangelho se propague geograficamente. Isso é fácil de provar no próprio versículo 31 do capítulo 9 de Atos. Nós lemos: a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os discípulos, eles já não estavam mais limitados a Jerusalém. Os discípulos agora haviam transpassado as suas próprias fronteiras, as suas próprias cercanias. Eles agora estavam transitando em outros lugares. Eles agora tinham avançado a outras regiões, na região da Galiléia, na região da Samaria. A pregação do evangelho nunca foi para ficar restrita ao povo judeu. Era para começar com os judeus, mas era para se propagar a outras nações, a outros povos, a outras pessoas. A ordem de Jesus, queridos, foi para que os seus discípulos transpusessem fronteiras municipais, estaduais, federais e até internacionais. Aqui mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus registra pelo menos 3 viagens missionárias do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo transitou por diversos países, diversas regiões, diferentes continentes. Paulo não ficou limitado a pregar o evangelho apenas na sua cidade de origem, aos seus compatriotas. Tem gente que acha que a igreja, porque está estabelecida num bairro, em um município, ela não pode avançar e contribuir com a pregação do evangelho em outro lugar distante. Quando foi que Jesus disse que uma igreja estabelecida na Judéia, um povo que se converteu, uma igreja que nasceu na Judéia, não poderia pregar o evangelho na Galiléia? Muito pelo contrário, foi isso que ele mandou fazer. Ele mandou o povo ir, ele mandou os discípulos pregar em outras regiões. Paulo pregou em Jerusalém, Paulo pregou na Europa, Paulo pregou, queridos, em diferentes lugares. E por que nós não podemos fazer isso? Por que não podemos pregar em diferentes lugares? Por que temos que pregar só em Soteco? Por que temos que pregar só em Vila Velha? Por quê? Quem deu essa ordem? Onde é que isso está escrito na palavra de Deus? Por que Deus não pode levantar pessoas aqui e enviá-las para outros lugares? Por que Deus não pode usar a nossa igreja para potencializar a pregação do evangelho em outros continentes, a outros povos, a outras nações? Por quê? Quem foi que disse que não pode? Sabe o que é mais interessante? É o que a gente lê em outras passagens da própria Bíblia Sagrada. Antes de Jesus retornar ao céu, ele reforçou esse mandamento. Sabe o que ele disse? Abre a sua Bíblia lá em Atos 1:8. É um versículo muito conhecido. Jesus disse: mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ainda no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 8, no versículo 4, 5 e 6, nós lemos: os que foram dispersos, os que saíram de Jerusalém, eles iam por toda a parte pregando a palavra de Deus. Filipe, o diácono Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Sabe qual era a reação das multidões? Sabe qual era a reação das pessoas quando elas ouviam a pregação do Evangelho? Está aí na sua Bíblia. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Olha que coisa maravilhosa. Você sair para pregar o Evangelho e Deus usar a sua vida para levar alegria, satisfação, contentamento, arrependimento, conversão a outras vidas, a outras famílias, restauração, conserto, perdão, reconciliação, quebrantamento. Deus usar você, Deus usar a nossa igreja, Deus usar a sua igreja, você que está me vendo e ouvindo aí pelas redes sociais da Igreja de Soteco. Olha que coisa maravilhosa, é você ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, outros povos, outras vidas, outras famílias. Mas tem um terceiro e último ensinamento que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Qual é o primeiro? Deus quer que a sua igreja cresça numericamente. Qual é o segundo ensinamento? Deus tem a intenção, Ele quer, Ele tem o desejo de que o Evangelho da graça, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho se propague geograficamente. O Evangelho não deve ficar restrito a um bairro, a um município, a um estado, a um país. E o terceiro ensinamento, queridos, dessa noite, com base em Atos 9:31, anote aí: todo crescimento saudável, não é qualquer crescimento, é o crescimento saudável, só é possível de acontecer quando a igreja caminha no temor do Senhor e experimenta o poder do Santo Espírito. Quer que eu repita? Eu vou repetir para você. Todo crescimento saudável de uma igreja só é possível quando ela caminha no temor do Senhor e quando ela experimenta o poder do Espírito Santo de Deus. Se a igreja não caminhar no temor do Senhor, se a igreja resolver fazer qualquer coisa, independentemente da atuação do Espírito Santo, será meramente obra da carne, será meramente obra do homem, e obra da carne não prospera, obra do homem não se sustenta. Deus não tem compromisso com a obra da carne, Deus não tem compromisso com a obra do homem, Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com as suas promessas, Deus tem compromisso com o seu Santo Espírito. Pastor, como é que a gente caminha no temor do Senhor? Como é que a gente experimenta o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida? Antes de eu responder isso a você, eu quero levar você a conferir essa verdade no versículo 31. Olha para a sua Bíblia, está com a Bíblia aberta ou fechada? Tem que manter a Bíblia aberta. Crente tem que gostar de ler Bíblia.
Quando vem para o culto, tem que gostar de investigar a palavra, salvo motivo de força maior. O que está escrito no versículo 31? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Agora, sublinha isso aí, sublinha: edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Então ela crescia. Então a igreja, para crescer dessa maneira, tem que ter temor de Deus. Mas o que nós estamos assistindo em alguns lugares, com algumas pessoas, é justamente o contrário: irreverência na casa de Deus, irreverência durante o culto, irreverência lá fora, durante o dia, durante a noite, nos lugares escondidos. Vive-se de qualquer jeito, dá-se um testemunho de qualquer jeito, faz-se e fala-se tudo, sem se preocupar se aquilo agrada ou não a Deus. Já não tem mais temor do Senhor, já não tem mais respeito a Deus, usa-se o nome de Deus em vão. O Evangelho vem sendo cada vez mais sofrendo escândalos, dia após dia, por causa de certas pessoas. Presta atenção, querido. Em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14, a palavra de Deus diz que depois que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja lá em Jerusalém, desceu sobre a vida dos cristãos, uma coisa maravilhosa aconteceu. Pedro começou a pregar o Evangelho, e a Bíblia diz que naquela ocasião foram cerca de 3.000 pessoas arrependidas, batizadas, pessoas que se derramaram aos pés do Senhor, pessoas que abraçaram a fé. Pedro não seria capaz de fazer isso sozinho. Pedro não seria capaz de fazer isso com a sua inteligência. Às vezes a pessoa se acha muito inteligente, muito capacitada, muito habilitada, e ela pega todos os seus diplomas que ela colecionou durante anos e anos e anos de estudo, e ela acha que aquilo é suficiente para ela fazer a igreja crescer, para ela levar alguém ao arrependimento. Querido, se não for na força do Espírito, no poder do Espírito, na vontade do Espírito de Deus, nada acontece. Então nós precisamos depender do Espírito de Deus. A igreja precisa clamar urgentemente para que o Espírito de Deus venha sobre nós e atue poderosamente em nós e a partir de nós. A igreja precisa pedir urgentemente para que Deus nos encha com o Espírito de Deus, para que Ele derrame a sua virtude, os dons, para que a gente possa então fazer a obra de Deus, para que a gente possa ver pessoas sendo convertidas, pessoas sendo restauradas. Avança mais um pouco, vai agora em Atos capítulo 4, no versículo 4, o que você vê aí? A Bíblia diz que depois da pregação de Pedro e de João, que estavam no templo, o número dos convertidos pulou de 3.000 para quase 5.000. Tudo isso, queridos, no poder do Espírito de Deus. E sabe o que mais me chama a atenção? É o que está escrito em Atos capítulo 4, versículo 29. Uma igreja que quer crescer, uma igreja que precisa crescer, ela faz uma oração que poucas pessoas fazem, têm coragem de fazer. Você já abriu a sua Bíblia em Atos 4, 29? Já abriu? O que você lê aí? Você vai ler, querido, uma oração
Uma oração que expressa o desejo de alguém que está comprometido com a vontade de Deus, e não com a sua própria vontade. Sabe qual foi a oração dos discípulos naquela ocasião? Eles disseram assim para Deus: concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Uma igreja que quer crescer, queridos, e que está conectada com a vontade de Deus, ela ora para que Deus realize os seus propósitos na vida dela. Mas tem gente que ora pedindo riqueza, tem gente que ora pedindo comodidade, tem gente que ora pedindo menos trabalho, tem gente que ora pedindo tranquilidade, tem gente que ora pedindo toda a segurança possível do mundo, porque não quer correr riscos. Os discípulos daquela época, cheios do Espírito Santo, eles oraram assim: Senhor, nos dá a oportunidade de pregar a tua palavra. Em outras palavras, eles estavam dizendo: Deus, nós queremos estar alinhados com a tua vontade. Senhor, nós precisamos que o Senhor nos use para que a sua vontade seja perpetuada, realizada, concretizada. Não importa o que vai acontecer, nós queremos estar conectados com o Senhor, nós queremos ser teu instrumento, nós queremos que o Senhor nos use. Mas tem gente que não quer ser usado, tem gente que está sonolento, acovardado, acanhado, não quer de jeito nenhum se conectar à vontade de Deus, e quer que a igreja cresça, quer que a igreja encha, quer ver famílias restauradas, quer ver pessoas quebrantadas. Não vai ver, não vai ver. Sabe por que não vai ver? Porque Deus não está realizando a vontade dele por intermédio de algumas vidas. Não está. São vidas desconectadas. Aqueles cristãos oraram: Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E aí, você que leu o versículo 29, vai ler agora o versículo 31 da sua Bíblia. Você vai ler Atos 4:31 agora. O que está escrito aí? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que diz aí? E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quem quer anunciar com intrepidez a palavra de Deus? Tem um preço. Tem um preço. Para uma igreja crescer com saúde, para uma igreja crescer saudavelmente, tem um preço a pagar. Não são todos que estão dispostos a pagar esse preço. Tem um preço. A pergunta que eu faço para encerrar o culto desta noite, ou melhor, para encerrar a pregação desta noite, é a seguinte: você está conectado com a vontade de Deus? Eu faço outra pergunta para você. Você quer que a igreja do Senhor cresça numericamente? Vamos agora ser mais específicos ainda. Você quer que a sua igreja cresça numericamente? Você quer que o evangelho seja expandido, propagado geograficamente? Vamos ser mais específicos? Você quer que Deus use a sua igreja para que o evangelho dele seja propagado até os confins da terra? Ou você quer limitar esse evangelho ao seu bairro, ao seu município, ao seu estado?
São perguntas, queridos, que precisam nos fazer refletir. Pense nisso. A igreja precisa crescer, mas não é crescer de qualquer jeito. Não é crescer desordenadamente. Não é crescer a todo e qualquer custo. É crescer alinhado com a palavra, a igreja precisa crescer alinhada com a vontade do Senhor, alinhada com as sagradas escrituras, com a sã doutrina. Aí sim vai ser um crescimento saudável, um crescimento sustentável para a honra e glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nos dê a concessão de anunciar com intrepidez a Tua palavra. Nos dê o privilégio de participar da propagação do Evangelho até aos confins da terra. Nos dê, Senhor, o privilégio de ver o número dos Teus discípulos crescer. Em especial, Senhor, nos dê a graça de ver esta igreja local crescer numericamente. E mais do que isso, crescer, como foi dito aqui, de maneira saudável, fundamentado na Tua palavra, de acordo com as sagradas escrituras. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.